que significa realmente ser cristão em um mundo tão confuso? Você já parou para pensar no impacto que sua fé cristã tem no mundo ao seu redor? Hoje vamos descobrir o verdadeiro chamado de ser cristão. Fique até o final, porque você não vai querer perder a parte prática desta mensagem. Se você quer entender o que significa viver como cristão de forma verdadeira, este vídeo é para você. Hoje você vai aprender como a sua identidade cristã pode transformar vidas ao seu redor. Estamos estudando a lição de número 2 da classe de adulto do primeiro trimestre de 2025, que tem o tema Somos Cristãos. O texto áureo: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15:19. Muitas vezes podemos cair na armadilha de transformar o cristianismo em uma religião baseada apenas em rituais e regras, esquecendo o relacionamento pessoal com Cristo. Isso não apenas afasta as pessoas, mas também as impede de experimentar a liberdade que há na graça de Deus. Precisamos ter cuidado para não impor tradições humanas como um peso desnecessário. Aqueles que se achegam a Deus, lembrando que o chamado do Evangelho é para libertar e não para oprimir. Verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não com um conjunto de regras e ritos. Reflita: você tem experimentado um relacionamento vivo com Cristo ou está apenas seguindo uma rotina religiosa? Lembre-se que o cristianismo é mais do que frequentar uma igreja ou cumprir regras. Ele é sobre um encontro diário com Cristo ressuscitado que transforma nossa vida de dentro para fora. Busque conhecê-lo mais profundamente em oração, leitura da palavra e através de atos de amor ao próximo. Permita que sua vida reflita a liberdade e a alegria de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 9 e o versículo 14. Essa leitura nos alerta sobre o perigo de tentar adicionar exigências humanas ao Evangelho de Cristo. Quando agimos dessa forma, negamos a liberdade que temos em Jesus e colocamos sobre os outros um jugo que nem nós mesmos conseguimos carregar. Essa atitude pode comprometer a verdade do Evangelho, criando divisões e distorcendo o propósito de Deus. Precisamos ter cuidado para não cair na hipocrisia de exigir dos outros padrões que nós mesmos não vivemos, como Paulo advertiu a Pedro. Examine sua vida. Você tem vivido na liberdade que Cristo oferece? Ou está preso a tradições humanas e julgamentos? Avalie se também tem exigido dos outros aquilo que o Evangelho não exige. Lembre-se de que a graça de Deus é suficiente e o Evangelho é para todos. Busque viver de forma coerente com a verdade do Evangelho, demonstrando graça e amor em suas atitudes e palavras. Assim você será uma testemunha fiel de Cristo. A lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. O segundo objetivo é elencar as pressões sofridas pelo apóstolo por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça. O terceiro objetivo: mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. A introdução: a igreja herdou muitas ideias e práticas, campos teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica, e esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso ao judaizante. Ponto 1. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas 2:12. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, versículo 2, e Atos 11, versículo 27 e 30. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrada em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta.
visto que o concílio tratou do mesmo assunto, Atos 15, versículos 5 ao 6. Somando os anos mencionados, em Gálatas podemos afirmar que esta visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. A advertência que podemos tirar deste ponto é que muitas vezes as nossas ações e decisões podem ser influenciadas por pressões externas ou confusões teológicas. Assim como ocorreu com os judaizantes, é essencial não confundirmos a verdadeira fé cristã com práticas ou tradições que não têm fundamento no Evangelho de Cristo. Precisamos ter cuidado para não cair na tentação de seguir ideias que distorcem a graça de Deus, substituindo o relacionamento com Ele por rituais ou normas humanas. Reflita sobre sua vida espiritual. Você tem permitido que influências externas ou práticas humanas confundam sua fé em Cristo? Lembre-se que a verdadeira liberdade em Cristo não é baseada em regras externas, mas no relacionamento pessoal com Ele. Comprometa-se a seguir a revelação de Deus em sua palavra e a viver de acordo com a graça que Ele nos oferece, sem cair em armadilhas de legalismo ou tradições que não condizem com o verdadeiro Evangelho. Subtópico 2. O objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, no versículo 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres na Judéia. Atos 11, 27 ao 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Versículo 1 e 2. Ele tinha convicção que ele recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. A advertência que aprendemos nesse subtópico que é importante estar atento para não confundirmos nossa missão e objetivos como prática ou reuniões que não tenham a direção de Deus. Muitas vezes podemos ser levados por pressões externas, como a busca por reconhecimento ou validação humana, ao invés de estarmos focados no propósito que Deus nos deu. Paulo foi claro ao entender que sua visita a Jerusalém tinha um objetivo específico e divinamente orientado. Devemos evitar reuniões ou atividades que não se alinhem com o plano de Deus para a nossa vida, pois isso pode nos afastar da verdadeira missão que Ele nos confiou. Reflita sobre seus objetivos e decisões. Suas ações têm sido guiadas pela revelação de Deus ou por pressões externas. Como Paulo, você deve ter a convicção de que as decisões que toma estão em obediência a Deus e alinhadas com o seu plano. Ao seguir sua direção, você viverá em verdadeira liberdade e cumprirá a sua missão com confiança, sabendo que está cumprindo a vontade divina, não a expectativa de outros. Subtópico 3. Tito e a circuncisão. Versículo 5. Barnabé era judeu, Atos 4,36, e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, versículo 1, o versículo 9 e o versículo 13. Sua presença na reunião de Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação em introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos 16:3. No entanto, nossa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Versículo 5. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. A advertência que aprendemos desse subtópico é que devemos estar atentos às tentações que surgem para comprometer a verdade do Evangelho em nome das práticas externas ou humanas. Assim como os judaizantes queriam impor a circuncisão a Tito, muitas vezes somos pressionados a seguir regras ou tradições que não têm base no Evangelho de Cristo. Não podemos ceder a essas pressões, pois elas podem distorcer a mensagem de graça e liberdade que Cristo nos deu. A verdade do Evangelho não deve ser comprometida por imposição humanas, por mais que pareçam inofensivas ou necessárias. Reflita sobre sua vida. Você tem deixado que tradições, regras ou expectativas externas determinem sua fé? Como Paulo, é fundamental que
que mantenhamos a firmeza na verdade do Evangelho, mesmo diante de pressões. Devemos ser fiéis ao que Deus nos revelou em Sua palavra e viver de acordo com a liberdade que Cristo nos deu, sem tentar agradar a homens ou seguir normas que não são fundamentadas no Evangelho da Graça. Ponto 2. A tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1. O espanto do apóstolo. Então, logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônico pela rapidez do desvio deles. Gálatas 1:6. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar casaca, que o apóstolo emprega nesta passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonados à fé. Uma advertência que aprendemos desse subtópico é que devemos estar atentos para não nos desviar da verdadeira fé em Cristo. A rapidez com que os gálatas abandonaram o evangelho é um alerta para todos nós. É fácil cair na tentação de seguir ensinamento distorcido ou buscar uma fé que se adapta às nossas próprias convivências. É fácil cair na tentação de seguir ensinamento distorcido ou buscar uma fé que se adapta às nossas próprias conveniências. Assim como Paulo ficou espantado com o desvio dos gálatas, devemos também estar vigilantes para não cairmos na armadilha de outros evangelhos que não são fundamentados na graça de Cristo. Você tem se mantido firme na verdade do evangelho ou está sendo atraído por ensinos que não estão alinhados com a palavra de Deus? Assim como Paulo advertiu aos gálatas, também somos desafiados a preservar nossa fé genuína e não permitir que distrações ou falsas doutrinas nos afastem de Cristo. Mantenha seu compromisso com a verdade do evangelho, independente das pressões externas, e busque sempre a direção de Deus para permanecer fiel a Ele. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? Versículo 4. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2, versículo 14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Versículo 4. São reconhecidos no capítulo anterior, em Gálatas 1, versículo 7, como os que se apresentam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os haviam enviado. Atos 15, versículo 24. Eram legalistas entre os judeus e por isso chamados de judaizantes. E esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15, versículo 1. Uma advertência que aprendemos nesse subtópico: devemos ter cuidado com os falsos irmãos que se infiltram na igreja, distorcendo a mensagem do evangelho e impondo regras humanas como requisito para a salvação. Assim como os judaizantes tentaram impor a lei de Moisés como condição para a salvação, muitas vezes somos confrontados com práticas e normas que não têm base nas escrituras. A verdadeira salvação é pela graça de Cristo e não pode ser condicionada por regras externas ou tradições humanas. Reflita sobre sua vida cristã. Você tem se deixado influenciar por doutrinas que adicionam exigência à salvação em Cristo? Assim como Paulo se manteve firme contra os judaizantes, também somos desafiados a preservar a pureza do Evangelho, entendendo que a salvação é um dom de Deus, dado por graça e não por obras ou rituais. Examine sempre suas crenças e práticas à luz das palavras de Deus para garantir que está vivendo segundo a verdadeira mensagem de Cristo. Subtópico 3. O clima de tensão. Versículos 3 ao 5. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plenas atividades missionárias em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Versículo 4. Eram inimigos da liberdade cristã no Evangelho de Paulo e o próprio cristianismo.
O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Uma advertência que aprendemos desse subtópico é que devemos estar atentos às influências externas que tentam infiltrar-se em nossa vida espiritual. Assim como os falsos irmãos infiltraram-se na igreja primitiva, também podemos ser tentados a seguir ensinos que distorcem o verdadeiro evangelho. É importante discernir o que estamos ouvindo para que a verdade do evangelho não seja corrompida em nossas vidas. Como cristãos, devemos cultivar um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, leitura da Bíblia e vigilância espiritual. Ao nos fortalecer na verdade da palavra de Deus, seremos capazes de identificar e resistir às doutrinas falsas que podem surgir em nosso meio. Além disso, devemos ser firmes e corajosos, como Paulo, que não cedeu diante da pressão dos judaizantes, mas manteve a verdade do Evangelho, que possamos nos posicionar com convicção e fé, preservando a liberdade que Cristo nos deu. Ponto 3. A tendência judaizante hoje. Subtópico 1. O mesmo Evangelho. Versículos 7 e 9. O Evangelho é um só, não há dois. O Evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1, versículo 11, para pregar aos não-judeus. Romanos 11,13. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Uma advertência que aprendemos nesse subtópico é que devemos ter cuidado para não distorcer ou dividir o evangelho como se existissem diferentes versões para diferentes grupos de pessoas. A tentação de ajustar a mensagem de Cristo para agradar diferentes culturas ou grupos pode ser uma forma de perverter o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo não muda, seja para judeus ou gentios, para ricos ou pobres, para homens ou mulheres. Ele é uma mensagem de salvação universal e não pode ser reduzido a práticas ou tradições que separam ou excluem pessoas. Como cristão, precisamos refletir sobre o poder do Evangelho em nossas vidas e como ele nos une, independentemente de nossas origens, culturas ou condição social. A verdadeira transformação vem quando entendemos que o Evangelho é o mesmo para todos e que, como Paulo, nossa missão é compartilhar essa mensagem com todos ao nosso redor. Sem fazer distinções, devemos nos perguntar: estou comunicando o Evangelho de maneira pura, sem acrescentar ou subtrair nada? Ou estou adaptando-o de acordo com os meus próprios interesses ou de outros? O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alternavam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como cumprimento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não na lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Uma advertência desse subtópico é que o perigo da doutrina judaizante é que ela busca adicionar condições humanas à obra completa de Cristo. Quando chegamos a confiar em obras ou rituais para nossa salvação, desviamos-nos da verdade do Evangelho. É importante estar vigilante contra qualquer ensinamento que distorça a mensagem de graça e fé em Jesus Cristo. Devemos examinar nossas vidas e práticas espirituais para garantir que nossa confiança esteja totalmente em Cristo e não em nossas obras ou tradições. A verdadeira liberdade cristã é viver pelo Espírito, confiando na graça de Deus para nos transformar e capacitar, não em nossas próprias forças ou religiosidade. Precisamos buscar a dependência diária do Espírito Santo para viver de acordo com os princípios do Evangelho. Tópico 3. As práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut,
termo hebraico para as leis dieéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, ou o uso de talit, ou manto, ou chale, usado para a oração, e o uso do kippah, ou solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. O ponto A, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles, e em amparo neotestamentário, alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. 1 Coríntios 7,18. Ou seja, na conversão a Cristo no judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Ponto B. Os não-judeus, da mesma forma, alguém chamado estando circuncidado, não se circuncide. 1 Coríntios 7,18. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas, a liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na convocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7,20. A advertência que aprendemos desse subtópico é que o risco das práticas judaizantes, como a imposição de regras culturais e rituais, é que elas podem desviar o cristão do foco principal do Evangelho. O verdadeiro cristianismo não depende de observância externa ou de tradições, mas da fé em Jesus Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Devemos ter cuidado para não cair na tentação de acreditar que a salvação ou a vida cristã depende de ações externas ou de rituais. Ao vivermos nossa fé, devemos lembrar que Cristo nos chamou para uma liberdade que transcende as tradições e práticas culturais. A salvação não está alterada a rituais ou normas externas, mas sim na transformação do nosso coração e na obediência a Cristo. Devemos ser vigilantes para não permitir que as práticas ou regras culturais desnecessárias entrem em nossa vida de fé, desviando-nos da simplicidade do Evangelho e da verdadeira liberdade em Cristo. Conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava um engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo desses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e o cristianismo judaizante atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Mateus 9,16. Você que ficou aqui e aprendeu na lição 2 que somos cristãos, te convido a compartilhar com outras pessoas para que elas venham aprender também. Deixe seu like, comente, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima aula.